Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham semanalmente pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Vamos meditar o Evangelho desse próximo domingo, dia 22 de junho de 2025, 12º domingo do tempo comum. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 24. Vamos ao texto. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então nós acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas e Jesus pergunta aos seus discípulos o que dizem a respeito dele. Também essa pergunta é dirigida a nós, hoje, discípulos de Jesus. E a resposta é pessoal e muito diversificada, por sinal. Muitos enxergam em Jesus um homem bom, generoso, atento aos sofrimentos dos outros, que sonhou com um mundo diferente, melhor. Outros veem em Jesus um admirável mestre de moral, que tinha uma proposta de vida atraente, mas que não conseguiu impor seus valores. Outros ainda veem em Jesus um carismático líder popular, preocupado em construir uma sociedade mais justa, que acendeu a esperança de uma população carente, excluída, oprimida, mas foi literalmente eliminado pelo poder opressor do Império Romano. Todas essas visões têm um ponto em comum. Apresentam Jesus como um homem, embora excepcional, mas tão somente um homem. Essas respostas resultam daquilo que nós chamamos de lógica humana. À luz da razão, Jesus não passou de um homem extraordinário. Foi por isso que Pedro contestou quando Jesus começou a falar do sofrimento que o aguardava. A lógica de Pedro é tipicamente humana, aposta no poder, no domínio, no triunfo, no êxito. Garante-nos que a vida só tem sentido se tivermos dinheiro em abundância, poder e reconhecimento público. No entanto, a lógica divina é bem outra. Jesus aposta na entrega de sua vida a Deus e ao próximo. Garante-nos que a vida só tem sentido se assumirmos os valores do reino, ou seja, se vivermos no amor, na partilha, no serviço, na solidariedade, na humildade, na simplicidade. Pois bem, aí desponta a pergunta inevitável. Na minha vida de cada dia, estas duas perspectivas se confrontam. Qual é a minha escolha? Na minha perspectiva, qual dessas duas propostas apresenta um caminho seguro e duradouro de felicidade? A resposta sincera a essa pergunta revela como caminha o nosso seguimento de Jesus, nosso discipulado de Cristo. Ser cristão é bem mais do que ser batizado, crismado, colaborar com as festas da paróquia, entre tantas outras atividades pastorais, são importantes e necessárias. Mas o cristão é mais do que isso. O cristão é aquele que faz de Jesus a referência fundamental, à volta da qual constrói toda a sua vida. É aquele que, em poucas palavras, como diz o Evangelho de hoje, renuncia a si mesmo e toma a cruz todos os dias. Renunciar a si mesmo não significa autonegação. A renúncia a si mesmo é um descentramento, é desapego, é liberdade interior. É livre arbítrio para optar sempre pela verdade, sem necessidade de querer agradar sempre. Jesus foi um homem livre, por isso ele era autêntico, dotado de uma autoridade extraordinária. Não tinha preocupação em cumprir as expectativas criadas em torno dele, era simplesmente livre. Tomar a cruz todos os dias implica assumir as contrariedades e angústias do dia a dia, que independem de nossa vontade, né? Nós não buscamos a dor pela dor, não somos masoquistas. Porém, assimilamos o sofrimento, que é inevitável à existência humana, próprio da condição humana. Como, por exemplo, as incompreensões, as doenças, as dificuldades familiares, financeiras,
os fracassos, tudo isso faz parte da vida. Enfim, assumimos tudo aquilo que nos faz sofrer. O discípulo de Cristo, na Eucaristia, associa todos esses sofrimentos ao sofrimento de Cristo. Desse modo, dá um sentido salvífico a toda a sua existência. Uma vida eucarística. A lógica divina é um caminho, uma proposta de vida, mas certamente é o único caminho que conduz à felicidade verdadeira, à felicidade perene. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.